Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo do Diário de Leitura do Conde de Monte Cristo. Hoje vamos falar dos capítulos de 46 a 52, sim, estou ambiciosa hoje. Então no vídeo passado falamos um pouco de Bertuccio, né, o empregado do Conde, que tem a sua própria historinha de vingança lá com o Villefort, né, então ele viu o Villefort com uma mulher que nós não sabemos ainda, e aí teve o filho e tal, né. E o Bertuccio esfaqueou o Villefort e deixou ele lá, ele tem certeza que o Villefort está morto. Bom, e aí ele acabou criando um menino, né, o Benedetto, que virou, desde criança era aquele demoninho, cresceu, virou um belíssimo bandido e sumiu no mundo. Bertuccio nunca mais viu. Mas nós veremos de novo. Então, hoje eu vou falar de uma série de visitas que o Conde faz e nós vamos praticamente acabar de conhecer todos os personagens importantes. Vai ficar faltando só a Eugenie, que a gente já sabe que existe, mas ainda não conhece, porque, sei lá, porque o do Mar quis guardar o melhor pro final? Talvez, mas dela eu falo e falo muito no próximo vídeo. Então aqui no dia seguinte, né, a toda a história lá do Bertuccio, o Danglars vai até a casa do Conde e ele chega lá com a sua carruagem com 2 belos cavalos, pergunta pro empregado se o Conde está em casa, o empregado diz que não. E aí o Danglars fica meio ferido no orgulho, né? Que absurdo, eu não vou ser recebido. Mas tudo bem, pega a sua carruagem com seus 2 belos cavalos e vai embora. Essa sequência dos cavalos toda eu acho um absurdo, mas tudo bem, a gente tem que falar dos cavalos. Aí o Conde, que estava observando a cena toda da janela, né? Ele olha e fala, logo dá pra ver que esse homem não presta. De longe, assim, em 5 segundos ele já tirou essa conclusão, né? Porque ele já conhece o tipo, né? E realmente o Danglars... não tem muito como a gente defender ele, pra ser bem honesta. Enfim, mas aí ele vira pro Bertuccio e fala, Bertuccio, eu quero aqueles cavalos pra mim. Não importa se você vai ter que pagar o dobro, o triplo do preço, eu quero aqueles cavalos pra agora à tarde. Aí o Bertuccio, né, coitado, sempre, né, fazendo respondendo a essas demandas um tanto absurdas, né, do Conde, mas ele vai lá e tal, né, todo o seu esforço e compra os cavalos. E aí o Conde pega, atrela esses cavalos na sua carruagem e vai visitar o seu banqueiro Danglars. Então ele chega lá na casa do Danglars e uma coisa que o narrador sempre nota, assim, fala pra gente sobre a casa do Danglars é como o Danglars é uma pessoa de mau gosto. Que é, né, um sintoma, assim, do novo rico ou do rico que quer exibir, né, tudo que tem. Então, quadros feios, decoração horrível, espalhafatosa, não sei o quê. A Madame Danglars e a Eugenie têm um gosto um pouquinho melhor, o narrador conta isso pra gente, mas o Danglars, assim, é uma coisa espetacular. Então eles começam a conversar, né, e o Danglars fala que recebeu a carta lá da né, casa inglesa sobre o crédito do Conde e que ele ficou um pouco em dúvida, porque a carta dizia que o Conde está querendo abrir um crédito ilimitado. E ele não entendeu essa palavra, ele achou um pouco vaga, assim, um pouco confusa. Aí o Conde fala pra ele, sim, qual o problema? Eu vou ficar por aqui 1 ano, eu pretendo ficar 1 ano na França, eu não sei quanto eu vou gastar, então... ok. E aí o Danglars fica meio, não, veja bem, aqui pra gente, né, no banco é bom estabelecer quantias, números, não sei o que. Que tal, digamos, 1 milhão? E aí o Conde, 1 milhão? O que eu vou fazer com 1 milhão? 1 milhão não é nada, 1 milhão é o troco da padaria. E aí o Danglars já fica espantado, né, com toda aquela opulência. Daí ele apresenta mais 2 cartas, né, de outros bancos pra convencer o Danglars de que ele é rico mesmo, e aí ele fala... vamos deixar em 6 milhões. Ah, e eu quero 500 mil pra amanhã, tá bom? Na minha mesa, 500 mil amanhã. Beijos, tchau. Não, mentira, ele não vai embora. Eles falam um pouco da fortuna, né? O Danglars pergunta, claro, mas de onde vem sua fortuna? É antiga? E o Conde diz que é de família, uma herança, né? O que não deixa de ser verdade, né? De uma certa forma. E aí o Danglars fala, bom... um cliente assim como você, né? Como um senhor tão respeitoso, ou seja, rico... é praticamente parte da família, então por favor deixe-me apresentar a minha esposa. E aí chama o empregado diz que ela está em seus aposentos, Madame Danglars está em seus aposentos, com o Debray. E aí o Conde sorri e, abre aspas, já inteirado dos segredos. Então o que isso quer dizer? Madame Danglars e Debray são íntimos.
É isso que quer dizer. O que me lembra que lá no almoço com o Albert, lembra? Que o Debray tava falando da bolsa e tal, e ele tava, mas eu não sei onde o Danglars arruma todas essas informações pra, né, apostar tão bem o seu dinheiro e tal. E eu falei, Debray, você é burro ou o quê, né? Aqui a gente tem a resposta. Se o Debray, que é secretário do ministro do interior, ou seja, tá sempre, né, lá nas relações públicas e tal, é íntimo da Madame Danglars, e a Madame Danglars é a esposa do Danglars, entendeu a conexão? Não é difícil entender, né, que ela, assim, pega as informações com Debray e passa pro Danglars. E utiliza ela também, mas isso fica mais pra frente, mas ela também faz suas apostinhas aí. Enfim, aí vamos para um pouquinho da vida íntima dos Danglars. A primeira coisa interessante aqui é que o Danglars, né, o marido, tem que ser introduzido nos aposentos da esposa, apresentado, quase como se ele fosse um estranho, assim, um convidado. Então a gente já percebe que não é uma relação, né, das mais amigáveis. Bom, considerando que ela tem um amante, todo mundo sabe que ela tem um amante, inclusive o Danglars, então assim, obviamente. Bom, aí o Danglars apresenta o conde, aquela coisa, amenidades, falando de Paris, ele daquele jeito, né, me desculpe qualquer coisa, porque é a minha primeira vez em Paris, eu não sou daqui, eu tenho modos, né, mais exóticos e não sei o que, e a Madame Danglars muito interessada nele, como todas as pessoas de Paris, né, quase todas as pessoas. Bom, aí nesse momento entra um empregado, fala alguma coisa pra ela, ela fica possessa com o Danglars e fala, mas como assim? Como assim? Minha carruagem foi ser atrelada e meus cavalos não estão lá, eu quero saber onde estão meus cavalos, você vendeu meus cavalos? É mó DR na frente de todo mundo. E o Danglars, tipo, o que tá acontecendo? Eu não sei, eu literalmente não sei o que tá acontecendo. Enfim, eles basicamente olham pela janela, veem que os cavalos dela estão na carruagem do conde, e aí ele, me desculpe, eu não sabia que eram seus cavalos, foi o meu empregado, meu intendente, o Bertuccio, né, que comprou esses cavalos, eu não tinha a menor ideia, mas, madame, por favor, me permita devolvê-los para você, não sei o quê. E aí ele diz, que maravilha, né, já é uma oportunidade para eu ganhar o coração, tanto do marido quanto da esposa. Enfim, ele manda desatrelar os cavalos, atrelar na carruagem dela lá, e vai pra casa de campo com o Ali. E aí, chegando lá, essa é a parte mais absurda dessa história toda, tá? Ok? Eu reconheço e às vezes eu olho e falo, do mar. Por quê? Enfim, ele fala pro Ali ficar de olho ali, ficar ali fora, porque em algum momento uma carruagem desgovernada vai aparecer. E aí, de fato, né, aparece uma carruagem toda, não sei o que e tal, e aí dentro tem uma jovem mulher e um menino pequeno, né? E aí o Ali vai lá e tal, laça os cavalos, uma coisa toda, né, western, e enfim, salva as duas pessoas, aí o conde aparece na porta e fala, por favor, entrem, não sei o que. E aí a mulher tá toda preocupada com o filho, né, que ele tá meio, né, desmaiado, morrendo de medo, né, não sei o que. Aí o conde pega um dos preparados especiais lá dele, né, que ele é químico, a gente já sabe, e dá uma gota pro menino. E aí ele dá uma melhorada. Aí a mulher pergunta, quem é você que me salvou? Ele, eu sou o conde de Monte Cristo, né? E aí ela, que coincidência, mas... Porque esses cavalos, né, essa carruagem que eu estou aqui, em que eu estava, é da Madame Danglars. Porque eu sou amiga dela, meu nome é Héloïse de Villefort. Ou seja, a esposa do Villefort, só pra deixar claro, né, a segunda, que a gente já sabe que é a primeira, que era a Renée, morreu lá faz bastante tempo, então essa é a segunda senhora Villefort. E aí o conde, Villefort? Nunca ouvi falar. Héloïse de Villefort e seu filho, Edouard, filho do Villefort, né, claro. E, enfim, o Edouard é um pequeno monstrinho também, tipo, um moleque chato mimado, sabe? Então ele já sai ali dos braços da mãe, começa a olhar tudo em volta, mexer nas coisas e tal. Aí o Ali entra e a Madame Villefort fala pra ele, filho, agradece, esse foi o homem que salvou a gente, né? Aí ele olha pro Ali assim, de cima a baixo, e fala, que homem feio. E aí o conde, claro, sorri e diz que a criança, diz não, né? Pensa, essa criança atende às minhas expectativas, né? Ou seja, filho do Villefort, o que a gente poderia esperar de bom? Bom, Héloïse escreve para sua amiga Madame Danglars, contando tudo e tal, então assim, a história rapidamente já se espalha por Paris, todo mundo já sabe, assim como a aventura do Albert, né, assim como o conde era o salvador do Albert, agora ele também é o salvador da Madame Villefort e do pequeno Edouard.
Então, assim, só para acrescentar na lista de coisas extraordinárias que o conde faz. E, claro, depois de tudo isso, o conde vai receber a visita de Villefort para agradecer. Então a gente já fica sabendo, assim, o narrador ele fala um pouco do que é o Villefort agora, né? Porque a gente conheceu ele lá atrás como um jovem ambicioso que nem era casado ainda. E agora a gente sabe que ele é respeitado, muito respeitado na alta sociedade. Ele é então, assim, ele é mais que um magistrado, ele é quase um diplomata, né? Diz o narrador. O que já é um status mais elevado dos inimigos que a gente vê aqui, porque, assim, o Fernão, a gente não viu isso muito ainda, mas ele não é muito assim... As pessoas não gostam muito dele. Podem até respeitar, mas não gostam muito. E o Danglars, né, as pessoas riem dele pelas costas. A gente viu lá na festinha do Albert. Bom, aí o Villefort agradece ao conde por salvar, né, a vida de sua esposa e do filho. Aí o conde, não foi nada, não fiz nada demais, né, não sei o que, aquela história. E eles começam a conversar. E se o conde conversou de dinheiro com o Danglars, ele vai conversar com o Villefort sobre justiça. E aí ele diz assim, Villefort, né, você é um magistrado, você enxerga a justiça humana, porque afinal você é objetivo, né, você trabalha com as coisas da terra, com evidências e tal, esse tipo de coisa, mas o que você não vê é uma justiça divina, né, uma coisa mais do alto, assim. E aí o conde diz que acredita na lei de Talião, que é o quê? A famosa olho por olho, dente por dente. Nada mais justo, não é mesmo? Inclusive essa lei está na Bíblia, então assim, como enviado de Deus, faz sentido, né, com a filosofia dele. E aí o conde diz, né, eu me considero um ser superior sim, não perfeito, mas impenetrável. Ele fala, eu sou um homem que, como todos os homens, Satã levou para o alto da montanha, né, uma referência a aquela passagem bíblica em que Satã tenta Jesus, né, me levou para o alto da montanha e eu saí de lá como um agente da providência. Então, talvez eu perca minha alma quando eu acabar de fazer o que eu tenho que fazer por aqui. Talvez, mas ok, é o preço a se pagar, eu ainda vou fazer o que a providência quer que eu faça. E o Villefort, claro, ele tá, né, espantado, como todas as pessoas que conversam com o conde, ele tá assim, nossa, tá bom, né, que filosofia estranha, diferenciada, mas ok, respeito. E aí o Villefort convida o conde pra ir pra casa dele. Ele diz que conhece uma pessoa, tem uma pessoa na casa dele com quem talvez o conde se dê muito bem, porque esta pessoa também acreditava um dia na sua vida que era um ser superior, que é ninguém menos do que o pai do Villefort, o senhor Noirtier, que, se nós lembrarmos lá no passado, foi o nominho na carta do Edmond que acabou causando a prisão dele efetivamente, né? Porque foi o Villefort ver o nome do pai na carta que ele falou, traidor, não é bom pra minha carreira, vamos queimar essa carta. Então, né, Noirtier ainda está vivo, mas o que aconteceu com ele? Que era todo revolucionário, queria mudar o mundo, né, derrubar governos e formar impérios, não sei o que. Noirtier sofreu um rompimento de uma veia no cérebro e atualmente está paralisado, então ele não anda e ele também não consegue falar. E agora, diz o Villefort, ele é totalmente dependente dos cuidados de sua filha, Valentine, que é filha do primeiro casamento, né, ele não diz isso aqui ainda, mas enfim, vou falar muito da Valentine. E aí ele diz, meus filhos são uma bênção pra mim e que bom que Deus escolheu punir só meu pai por suas faltas do passado. E o conde, nessa hora, ele já tá, tipo, se segurando na poltrona, assim, né? Tipo, só seu pai foi punido? Tá bom, é o que veremos. Enfim, aí o conde diz que o Villefort vai embora, né? E o conde diz, depois do veneno, vou buscar o antídoto. E aí ele vai ver a Haydée. Bom, como a gente já sabe, a Haydée é tratada como uma princesa, apesar de ser falada como uma escrava, né? Ela tem aposentos totalmente separados do conde, tem a decoração oriental dela, tem suas próprias empregadas. Aí o conde chega nos aposentos dela e pede permissão pra entrar, e ela, por que você tá pedindo permissão pra entrar se você é o meu mestre? E aí o conde fala, agora que a gente tá na França, Haydée, você tá livre, você pode fazer o que você quiser, você pode me deixar, talvez você se apaixone, encontre uma pessoa, um homem pra você, então você é livre pra fazer o que você quiser. E aí ela fala, eu nunca amei nenhum homem nesta vida, a não ser você e meu pai. E aí o conde só pede uma coisa pra ela, né, que quando ela andar por aí, ela não fale nem do seu passado, nem o nome de seu pai, nem o nome de sua mãe. Mas a gente vai chegar lá. E aí, enfim, o conde, né,
se você me ama como seu pai, eu te amo como uma filha. E aí a ideia, não foi isso que eu quis dizer. Eu não te amo como eu amava meu pai. E aí o Conde ignora, ele escolhe não absorver essa informação nesse momento, mas enfim. A ideia tem um crush ali, uma apaixonite no Conde. Isso é bastante óbvio desde o começo. E aí o Conde vai fazer uma outra visitinha que ele tinha prometido, que é aos Morrer. Então lembrando, né, que Maximilien Morrer, nosso menino Morrer, tem uma irmã, Julie, irmã mais nova, e enfim, ele tá ficando com eles enquanto fica em Paris e tal. Muito bem, Julie se casou com Emmanuel, né, que era o seu amorzinho lá do passado e tal, e vivem felizes, vivem muito bem. Aqui a gente descobre que o Morrer pai já morreu, né, e aí a Julie e o Emmanuel terminaram de pagar todas as dívidas, e aí trabalharam um pouco para juntar uma renda, assim, para viver, ok, e aí resolveram fechar a empresa, né, de barcos. Fecharam os negócios e agora vivem confortavelmente. Daí o Maximilien, né, quando o Conde chega, eles estão conversando e tal, ele fala um pouco dessa renda, né, e o Conde, nossa, mas é tão pouco, é uma renda tão baixa. Mas assim, eles são felizes, eles se amam, e é isso que importa, e é isso que o Maximilien fala pro Conde. E aí eles vão ao que interessa, né, porque como o Conde conhece pessoas naquela casa inglesa lá, eles perguntam do seu benfeitor, né, o tal do Lorde inglês, que eles conheceram no passado, que ajudou eles no passado. E aí o Conde diz que provavelmente é um tal de Lord Wilmore, mas que era melhor eles deixarem isso pra lá, não correrem atrás dele, porque é um homem que não gostava muito do contato, não gostava de receber agradecimentos e tal, então só aceita e deixa pra lá. E aí a Julie diz que, independente do Lorde inglês, ela acredita que ele foi enviado, um benfeitor, enviado da providência, né, aquela coisa toda. E aí o Maximilien, o Conde ele tá um pouco emocionado nesse momento. Aí vem o Maximilien e assim joga a cereja do bolo, que é o seguinte. No seu leito de morte, o Morrer pai disse que ele sabia exatamente quem era que estava ajudando eles. Que era uma pessoa que, nas palavras dele, saiu da tumba para ajudá-los. E aí ele disse um nome pro Maximilien antes de morrer. Edmond Dantès. E aí o Conde, nessa hora, ele começa a chorar praticamente, então ele vai embora, porque assim, é demais pra ele, essa emoção, essas pessoas que ele ama tanto, né, saber que eles também sempre amaram ele, o Morrer pai, né, amou ele até o fim, assim, é realmente, eu não aguento Morrer, não aguento. Bom, enfim, o Conde vai embora, o Maximilien também sai, porque aqui nós vamos começar a descobrir umas coisas interessantes sobre o Maximilien. Pra onde ele vai? Na casa do Villefort, tem um muro, né, e tem um outro terreno, assim, meio que vazio, enfim, tem um espaço abandonado ali, e o Maximilien vai pra lá. Fazer o quê? Se encontrar com a Valentine, a filha do Villefort. Então qual é o babado aqui? Os dois estão apaixonados e vivendo um romance proibido e secreto, por vários motivos. Primeiro, o Maximilien não é nobre, então pra Valentine casar com ele seria uma coisa um pouco, né, complicada ali naquele momento, complicada pro pai dela entender. Segundo, o Villefort, o pai dela, é muito severo, né, então assim, realmente na visão que ela tem ali da família, do convívio familiar dela, seria impossível desse casamento acontecer. E o terceiro motivo, nesse momento mais importante, é que ela já está noiva. Ela foi prometida a ninguém menos do que o Franz. Lembra do Franz, o amigo do Albert, que a gente conheceu lá na Itália, que ainda tá lá na Itália? Então, como ele vai ficar mais um tempo na Itália, né, os dois, a Valentine e o Maximilien, tem ainda um tempinho pra resolver o que fazer. E é curioso que esse capítulo, ele se chama Píramo e Tisbe, que é uma referência a uma história de amor proibido lá da Babilônia. Então é aquela coisa, dois jovens se apaixonam, os pais não deixam eles ficarem juntos, ele morre no final, ela morre no final. Já ouviram isso antes, não é? Pois é. E aqui é uma interpretação bem pessoal minha. Eu acho que trazer Píramo e Tisbe é só mais uma forma do Ma mostrar esse gosto que ele tem pelo oriental, né? Porque assim, qual a maior história de amor proibido no ocidente que existe, que todo mundo conhece? Romeu e Julieta. Então ele poderia ter usado essa referência que é muito mais próxima. Mas, além disso, ele não precisava nem sair da França se ele quisesse.
na verdade. Porque existe uma lenda de amor proibido, a mesma coisa, gente. Se apaixonam, não podem ficar juntos, ele morre no final, ela morre no final, coisas desse tipo. Uma lenda chamada Tristão e Isolda, que não é uma lenda francesa, veja bem, é uma lenda celta, mas que foi primeiro documentada lá no século XII por um francês chamado Bérulle. Então, assim, é uma lenda que todo mundo conhece na França, porque ela primeiro saiu, né, escrita para todo mundo ler e consumir, digamos assim, em francês antigo, claro, provençal, mas em francês. Enfim, tem mais algumas coisas interessantes aqui sobre a relação familiar dos Villefort, que é o fato, né, de que a Valentine, ela fala bastante sobre como é a casa dela, né, nesse momento, e a gente sabe que ela é infeliz, basicamente. O pai é indiferente a ela, a madrasta não gosta dela, a única pessoa que gosta dela é o avô, o Noirtier. A gente já sabe que ela cuida dele, e a gente vai ver bastante isso mais pra frente, mas, gente, ela ama esse avô, assim, como se fosse a última pessoa do mundo, e ele também ama essa neta como se fosse a única pessoa importante na face da Terra. E a madrasta, né, a Madame Villefort, a Valentine diz que ela a odeia, basicamente. Então, por que, né, pergunta o Maximilien. Maximilien, a gente sabe, né, aquele drama apaixonado. Ah, mas como é possível alguém odiar você, Valentine? Você é perfeita. Valentine diz, bom, ela tem ódio de mim porque ela ama aquele filho, né, tem um ciúme enorme daquele filho, e tem uma questão de herança aqui, porque o que acontece? Ela não tem nada, né, a Madame Villefort. Então a herança do filho é o que o Villefort deixar, e só a metade, né, porque metade é da Valentine. Mas a Valentine, além de metade da herança do Villefort, ela tem a herança da mãe e a herança dos avós, o Marquês e a Marquesa de Saint-Méran, que também vão deixar tudo pra ela. Ah, e a do Noirtier. Ela não fala disso aqui ainda, mas tem herança do Noirtier também pra ela. Então, assim, ela vai possuir, né, num futuro, assim, uma riqueza que o pequeno Edouard não pode nem sonhar, nem sonha em ter. Aí, enfim, alguém chama a Valentine lá de dentro da casa, né? Valentine, tem visita, sabe aquela coisa? Filha, desce pra receber a visita, sabe assim, né? Então, a visita é o conde. E aí, enfim, ela entra e o Maximilien vai embora se perguntando da onde o conde conhece os Villefort, né? Mais uma relação ali estabelecida. E aí nós entramos num capítulo, capítulo 52, que pra mim, o diálogo desse capítulo é um dos mais importantes pra sequência de eventos que vão culminar no desfecho da história. Esse capítulo também tem um título interessantíssimo, que é Toxicologia. Então a Madame Villefort apresenta a Valentine, né? Ela é uma jovem, nas palavras da Madame Villefort, antes da Valentine entrar, ela diz pro conde, ela é uma jovem triste, meio taciturna, a gente não sabe bem, né? Coitadinha, não sei o quê. E aí, né, tá a Valentine, o Edouard, e enfim, eles ficam conversando um pouquinho ali e tal. A Valentine sai, né? Ela fala que vai ver o avô, né? Dar uma olhada nele e tal. O Edouard sai também, vai fazer qualquer coisa de criança mimada que ele ia fazer. E aí ficam só a Madame Villefort e o conde. E aí eles entram numa conversa interessantíssima sobre saúde, sobre remédios, né, não sei o que. E aí o conde começa a contar umas histórias, assim, de pessoas que foram envenenadas, né, na história, ao longo da história e tal, porque a Madame Villefort, ela se mostra bastante interessada nessa parte, né, de venenos. Inclusive o conde fala um pouquinho como esses envenenamentos aconteciam. Alguns deles eram graduais, né? Então, por exemplo, você dá 1 miligrama de uma substância num dia, no outro dia você dá 3 e tal, e aí a pessoa vai sendo envenenada sem perceber, até que um dia, claro, ela colapsa. E aí a Madame Villefort fala, né, eu sempre gostei muito de artes ocultas, quando eu era jovem, né, quando ela ainda é jovem, quando ela não era casada, ela se interessava muito por botânica e não sei o que, então ela tem um certo entendimento. E ela comenta como quem não quer nada, né? É aquele tônico, aquele elixir lá que você usou no Edouard, né? No dia lá dos cavalos. No dia. Isso foi o quê? No mesmo dia? No dia anterior. Enfim. Muito bom, né? Ajudou bastante ele a se restabelecer. Do que é feito? E aí o conde fala assim, é que eu usei uma gota, né? Se eu usasse 3, ele já ia começar a passar mal. Se eu usasse 6 gotas, ele ia morrer. E aí ela, meu Deus, então é um remédio, um veneno? Que coisa interessante. E aí o conde, né, também, como quem não quer nada, fala, pode ser um veneno, mas também é um ótimo elixir, um ótimo tônico. Então, se você quiser, eu te mando a receita, porque já que você entende de botânica, né, você, teoricamente, vai ser capaz de preparar
né, assim, com as suas próprias mãos. Então, amanhã eu te mando a receita, tá bom? Ela fala, tá bom, né? E, de fato, ele manda a receita no dia seguinte, só pra completar essa parte importantíssima. E aí nós concluímos, né, esse capítulo e essa parte e o vídeo de hoje com o Conde dizendo que o resultado que ele teve ali naquela conversa foi melhor do que a expectativa e que, abre aspas, aqui está uma boa terra, estou convencido de que o grão que aqui cair irá vingar. Então ele tá plantando uma sementinha ali, uma sementinha muito perigosa, uma sementinha que vai dar frutos. E eu lembro que no vídeo anterior eu chamei o Benedetto de psicopatinha ou projeto de psicopata, alguma coisa assim. Eu já vou dizer aqui que a Madame Villefort tá ali junto com ele, tá? Ela não perde pro menino, assim, na psicopatia, no grau do que ela é capaz. E então é isso. Por hoje é só. Nossa, falei horrores e é só, né? Não é só. Mas enfim, não sei ainda de quais capítulos vou falar na semana que vem. Também não sei se vai ser semana que vem, no próximo vídeo. Mas já posso adiantar que só falta conhecermos uma personagem, né? Que é a Eugenie, que a gente já sabe que existe, mas não conhece ainda. Como eu disse, o Dumas deixo melhor pro final, com toda certeza, porque ela é das mais peculiares. Mas eu vou falar muito dela no próximo vídeo. Então, fico por aqui. Comentários estão sempre abertos. Muito obrigada por assistirem, por darem like, comentarem, tudo isso. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!